Bom, beleza, já deu uns 2 minutinhos aí, vamos começar e depois vai entrando mais gente, depois a galera fica vendo também no IGTV. Beleza, então, Roberta, então hoje nosso tema vai ser motivação, entender principalmente quais são as nossas motivações e para quem lidera a equipe, quais são as motivações que você consegue trabalhar junto com a tua equipe, né? E dentro da EH, e dentro a gente vai usar uma teoria aqui, que é a teoria utilizada nas principais, vamos dizer, faculdades de gestão de pessoas, de psicologia, que é a teoria de Maslow, né? A pirâmide de Maslow das 5 necessidades básicas do ser humano. Mas a gente tem que entender o seguinte, que hoje, que essa pirâmide, eu até imprimi aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Então, aqui está a pirâmide. Certo? O que a teoria de Maslow fala e que, na verdade, as faculdades ensinam? Que eu tenho essas partes aqui, fisiológica, segurança, social, de estima e de autorrealização, né? E que eu tenho que ir galgando esses cargos não, essas etapas aqui, né? Então eu vou pulando de uma para outra. O que, na verdade, isso não acontece, né? Na verdade, ele é um sistema distributivo e eu consigo atender todas as necessidades de uma vez só. E eu vou explicar isso, então, para vocês entenderem, né? O que significa cada uma delas, né? Então vamos lá. A parte de fisiologia está ligado muito a, por exemplo, eu vou colocar aqui, eu vou ficar aqui para trás, tá bom? Mas a parte de fisiologia está muito ligado aos nossos principais instintos de sobrevivência. Então, por exemplo, comer, beber, sexo, aquecimento, fazer xixi, fazer cocô, essas coisas estão ligadas à parte fisiológica, certo? Muito, muito instintivamente a parte de sobrevivência, que eu disse. Então a segunda, que é a segurança e reconhecimento, tá bom? Então a gente pode colocar uma barrinha aqui, segurança e reconhecimento. Essa parte de segurança e reconhecimento está muito ligado à parte de eu ser atendido, né? Da parte da minha família, a parte de eu ter um trabalho estável, de eu ter uma casa, de eu ter um carro, algumas coisas que já são meio que prioridade, vamos dizer assim, dentro da sociedade, né? Para você se sentir seguro, você precisa ter isso. Já ouvi muitas vezes falar assim, eu preciso ter a minha casa para me sentir bem, eu preciso ter o meu carro, eu preciso ter um trabalho estável para eu conseguir desenvolver algumas coisas, né? Preciso estar seguro. Então, essa faixa de segurança aborda isso aqui. A faixa social ou a faixa de relacionamentos, né? Então, a faixa de relacionamentos relacionamentos também familiares, de amizades, relacionamentos de intimidade afetiva, com cônjuges, então engloba aqui também. Depois vem a parte de estima. Estima está ligado à autoestima, à confiança, ao respeito aos outros, né? E aí, por final, a parte de realização pessoal, ou autorrealização, que aí entra mais no desenvolvimento da moralidade, do caráter, desenvolver caráter, da parte da doação, coisa que a gente fala bastante aqui nas lives de como fazer isso, né? Do não julgamento. Então, a gente tem essas etapas, né? O nosso intuito, segundo Maslow, é sair da fisiológica e ir à parte de autorrealização. Mas como eu disse, como que vai despertar essas necessidades, né? Então o meu sistema orgânico ele vai sempre disparar um impulso em relação à realização dessas necessidades, né? Então disparando o impulso eu vou realizar isso. Mas quando que esse impulso ele dispara? A partir do momento que eu tenho carência. A partir do momento que eu sinto que eu tenho falta em relação a uma dessas necessidades. Né? Se eu sinto que eu tenho uma carência, uma falta na parte fisiológica, de comer, por exemplo, vai me disparar um impulso para eu comer. Se eu sinto que eu tenho se eu tenho uma carência na parte de reconhecimento, vai me disparar um impulso para eu agir para ser reconhecido. E assim por diante. Né? Então, a função orgânica ela sempre vai impulsionar de uma forma natural para a gente satisfazer uma dessas necessidades. Né? E aí, quando essas necessidades não são atendidas, aí é o que a gente chama que gera agressão. Né? Então, por exemplo, quem fica muito irritado aqui é na hora se não come. Passa um tempo sem comer, às vezes deu a hora de comer, passou, tá 1-2 horas sem comer, daquele período que era para comer e começa a ficar extremamente irritado, né? Então, não atendeu aquela satisfação fisiológica, né? Não atendeu aquela satisfação fisiológica, logo me dá irritação. Então, de novo, sempre vai me disparar alguma coisa para eu
suprir aquilo. E quando eu não supro, vai me dar irritação. Certo? Só que a gente tem que ir além disso, né? Como eu falei, que esse sistema ele é distributivo. Maslow foi até um certo ponto e ele fala que a gente tem que ir galgando isso, mas na verdade é um sistema distributivo, né? E quanto mais eu tô fixado num sistema, pior para mim é. Vamos lá, vamos comparar o sistema que a gente tem de visão, audição, tato, olfato, paladar, certo? Quando eu estou fixado em um sistema, ou quando eu estou dando mais importância a um sistema desse, eu empobreço os outros sistemas. Batata, cara, quando a gente está estudando, por exemplo, às vezes pode ter gente que chama a gente nem ouve. Ou seja, a minha parte de visão ela está muito mais concentrada e eu empobreço a minha audição. Correto? Então isso também acontece dentro dessas nossas pirâmides de motivação aqui. Correto? A gente vê muito hoje partes narcisas, né? Os narcisistas são fixados nessa parte de reconhecimento e segurança, né? Eu até brinco, um homem muito bonitinho, de peru, porque ele tá preocupado com o quê? Com o cabelinho dele, tá preocupado com o creminho no rosto, com o corpinho, entendeu? Então a fixação dentro de uma dessas necessidades aqui é o que vai trazer problema para nós. Ok? Quanto mais fixado eu estou nessas necessidades mais básicas, mais problema eu tenho de conseguir me relacionar e fazer com que esses conflitos sejam realizados. Certo? Eu posso ter, por exemplo, ter que acordar de noite por amor ao meu filho, por exemplo. Mas eu também posso acordar de noite para não brigar com a minha esposa. Entende? Eu faço isso por amor a ele. Seria... a parte de autorrealização, né? Mas também eu posso fazer por reconhecimento, né? Para não brigar com a minha esposa, para minha esposa depois dizer que eu sou um bom marido. Então, esse sistema de distribuição ele tem que ser muito bem avaliado, e eu só começo a fazer essas avaliações e a distribuição desses sistemas à medida que eu começo a negociar comigo essas coisas, né? À medida que eu começo a me entender, eu começo a ter o que a gente vem falando aqui muito do processo de individuação. Quanto mais eu me torno indivíduo, mais inteiro, menos eu preciso dessas coisas, né? Menos eu preciso dessas satisfações. É lógico que eu vou precisar de satisfação para comer, para beber, para ir no banheiro, mas quanto menos eu coloco, por exemplo, o reconhecimento no outro, e entendo que se eu me reconheço, se eu me valorizo, eu não preciso do meu chefe falar assim, beleza, Tiagão, tá indo bem, hein, cara, olha só, manda ver, não sei o quê. Entendeu? Então, à medida que eu vou tendo segurança sobre mim, eu vou subindo nessas escalas, nessa pirâmide, menos necessidade eu tenho de ter as coisas. Menos necessidade, por exemplo, que é a parte de segurança, que é de ter um carro, ter uma casa, menos necessidade eu tenho de atender a padrões, talvez sociais, né? Eu coloco que empreendedores têm uma capacidade muito mais flexível de se desprender a parte de segurança, porque quem empreende não tem segurança nenhuma. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Isso depende da minha venda. Às vezes eu posso ter um ótimo vendedor e ele sair depois. Às vezes eu posso ter uma equipe muito boa e um deles pedir demissão. Então eu tenho que ir me desprendendo disso. Ok? E vamos lá, só para a gente ter um exemplo um pouco mais claro de como as coisas funcionam, né? Mais um pouquinho, por exemplo. Quando eu estou com fome, eu posso ir lá e procurar uma empada. Correto? Então eu estou atendendo a minha necessidade fisiológica, de fisiologia aqui, para comer. Só que eu posso comer uma empada, por exemplo, numa padaria limpa. Correto? Eu atendi minha necessidade de segurança aqui, padaria limpa. Mas ao mesmo tempo eu posso procurar uma padaria limpa que tenha um ambiente legal, tenha pessoas bonitas, um som gostoso, né? Então eu estou atendendo de várias formas essas três necessidades aqui. Entende como ela é distributiva, ela não é única, como a teoria diz que a gente tem que subir de um degrau para o outro? Ela não é única, ela é distributiva. Então, para você que tem equipe, ou para você mesmo começar a analisar entre os teus comportamentos, qual dessas partes você está mais fixado? Porque lembra que a fixação é o que gera o conflito. Porque quando eu estou fixado, principalmente nessas bases, me gera conflito. Então, será que eu estou fazendo para ser reconhecido? E aí vem, né?
Será que eu faço as coisas para ser reconhecido? Será que eu tô no trabalho só por conta do dinheiro? Será que eu tô nesse relacionamento por conta de um ganho afetivo? Né? Então, essa necessidade, será que ela está sendo atendida unicamente por ser atendida ou porque eu estou sendo egocêntrico ou eu não consigo lidar com as minhas frustrações para partir para uma outra coisa? Entende? Então, e hoje os relacionamentos corporativos, principalmente, estão baseados em duas coisas, pautados em duas coisas muito difíceis para se organizar depois, né? Que é o medo e a ganância, né? Então, eu não peço demissão, eu não tô afim de sair desse trabalho, por mais que eu não goste, por medo, às vezes, de não conseguir ter uma casa, um carro, não pagar as minhas contas, né? Ou por uma ganância de que eu trabalho para mostrar para alguém ou para ter um reconhecimento social de que eu sou bem sucedido, né? Então, o quanto que a gente está fixado nessas coisas? A partir do momento que eu vou me desprendendo disso, eu consigo chegar no meu propósito, que é o que a gente tem que mais falar aqui. O propósito é aquilo que você faz com amor àquilo que você faz, mas com menos fixação naquelas bases que a gente colocou aqui, fisiológica, de segurança e de reconhecimento, né? E para você que tem equipe, identifique. Eu não quero que você identifique na tua equipe e mande ele fazer algum propósito da vida dele, entendeu? E outra, olha só um parênteses, propósito ele pode ter dentro do mundo corporativo. Eu não preciso empreender, eu não preciso ter um negócio, eu não preciso trabalhar para mim para eu ter um propósito ou estabelecer um propósito para mim. Eu posso ter um propósito dentro do mundo corporativo. No entanto, eu não quero que você chegue isso com o teu colaborador no propósito, porque antes de você chegar com ele, você tem que chegar nesse ponto você. Aí você consegue fazer o caminho com ele. Mas veja o que é que ele mais dá valor. Se a parte familiar, poxa, se ele tem a parte familiar com muito valor para ele, beleza? Tá fixado aqui na parte de segurança, com muito valor, o cara às vezes abre mão de um trabalho por causa da família, negocia com ele alguma coisa, dá algum bônus relacionado para ele fazer uma viagem com a família, entende? Dá um dia de folga, negocia alguma coisa, bateu a meta, vai aqui, entende? Não queira elevar o nível de consciência de uma pessoa que talvez não está preparada ou não está disposta a alcançar outros níveis de consciência. Um exemplo que eu dou aqui, por exemplo, um exemplo que eu posso dar aqui e trazer dentro do que eu trabalho com a minha equipe, por exemplo, eles dão muito valor à parte familiar. A maioria das pessoas que trabalham comigo tem filhos, então eles dão muito valor à parte familiar, de passar tempo com a família, de estar junto com a família, de sair, de viajar, né? Então eu coloquei a meta de janeiro e fevereiro, então quem bater meta de janeiro e fevereiro, eles não trabalham no carnaval, entende? Então você tem que ir conhecendo as pessoas para você ir começando a negociar junto com elas, o que elas querem, o que elas gostam, e nada mais é do que, cara, isso só você vai conseguir saber se você sentar com a tua equipe, que é uma outra dica. Sente individualmente com cada um. Tenha um tempo individualmente para cada uma dessas pessoas que trabalha com você, né? Para você conhecer o que ela gosta, o que ela deixa de fazer, o que ela está afim. Porque nada mais é do que saber um pouco mais sobre o outro, que vai fazer com que você consiga manejá-lo de uma forma com que ele também se realize ali, né? Pode ser uma realização um pouco mais baixa, como a gente fala, um pouco mais básica na segurança e no reconhecimento, mas para ele é uma realização. De novo, não queira elevar o nível de consciência dele se naquele momento ele não está disposto e nem quer isso, né? Então, o que eu faço aqui semanalmente, e vai uma dica, e aí cada um vai colocar dentro do seu ambiente como fazer isso, eu tiro pelo menos 1 hora da semana para ficar junto individualmente com as pessoas da minha equipe. Então, segunda-feira, eles já sabem, segunda-feira é o dia que eu passo junto com eles. A gente faz uma reunião e depois cada um tem um horário comigo individual. E aí, o que eu faço? A gente estabelece metas junto, mas as metas são negociáveis. O que eles querem, o que eles gostam, o que eu também tenho que exigir como líder e como, lógico, de retorno para a empresa, né? Então, conheça, almoce com o cara se você não tem o tempo para fazer isso. Pega um dia, um cara almoça com ele, vê como é que está a família dele, vê o que ele está fazendo, o que ele deixa de fazer, o que ele prioriza na vida dele. Conheça o teu colaborador, certo?
conheça ele que você vai ter muito mais resultado. E também se analise, ok? Se analise, veja onde você está colocando mais suas fixações, né? Onde você está mais fixado, se é na segurança, se é na parte de reconhecimento, né? E lembre-se que quando você faz esse jogo de ficar fixado na parte de segurança e reconhecimento, é um movimento mais egoísta do que empático. O mundo corporativo, hoje, infelizmente, está mais egocêntrico do que empático. Eu faço para receber, eu não faço por doação, eu faço para receber. Só que aí tem frustração, porque no momento que eu faço e eu não recebo, eu me frustro. E aí, ó, já era, causa um clima ruim na equipe, a pessoa vai te fazer uma avaliação negativa, vai querer puxar teu tapete, né? E é assim, fui almoçar com uma amiga minha que até tá aí, na semana passada, e ela falou assim: Thiago, eu fui trabalhar na Espanha, cara, e uma das coisas que aconteceram comigo lá é que ela tem um currículo muito bom, excelente, saiu daqui, foi fazer um curso lá de arbitragem fudido, e ela chegou e conseguiu trabalho no melhor escritório de advocacia que tem da Europa, nessa questão de arbitragem. E aí ela falou assim: cara, a mulher que era minha líder, ela mandava eu fazer coisas básicas, tipo, pra meio que humilhar mesmo, entende? Então uma pessoa que está fixada, olha só, e aí olha a análise que a gente pode fazer de pessoas assim. Uma pessoa que está fixada no reconhecimento e na segurança, ela não permite que outra pessoa se desenvolva embaixo dela. Porque a partir do momento que ela se desenvolver, ela se sente ameaçada por achar que é incapaz. Entendeu? Então, ela não permite que o outro se desenvolva. E você começa a criar... E olha, estava no melhor escritório de arbitragem da Europa, cara. Não é qualquer empresa, não. Então, e aí, o que eu falo? Aí, voltando, aí o líder ele tem que começar o quê? Escalando essa pirâmide aqui e indo para a parte de estima e autorrealização, né? Que aí é que eu consigo me enxergar, que eu consigo ver meu propósito, que eu consigo me doar, que eu consigo me doar pro outro cara crescer. Porque uma vez eu falei aqui, quando eu penso no nós, o eu está incluso, né? Então analise, veja quais fixações que você tem. Está muito fixado em relacionamento, está muito fixado em segurança. Se você está dentro do seu trabalho só pensando nisso, uma hora a infelicidade vai bater, e a maioria das pessoas estão nesse processo. E se você tem uma equipe, converse com a tua equipe, sente com a tua equipe, se interesse por eles, cara, se interesse por eles. Eles são pessoas que estão ali, eles trabalham, eles têm a mesma motivação, talvez até parecida com a tua. E se você não sabe como fazer isso, na minha segunda live, se não me engano, eu falei sobre como criar vínculos com a equipe, como criar laços com a equipe. Então assiste lá que vai trazer muito ganho. Beleza? Esse foi o assunto de hoje, acho que foi muito bacana, é um assunto muito importante. Se eu tivesse que resumir, deixe, cara, reserve um tempo para a tua equipe, reserve um tempo para você se analisar em qual dessas bases você está mais fixado. Porque a fixação é que gera todo o descontrole, todo o conflito emocional nosso. Beleza? É isso aí. Alan, valeu. Galera, obrigado por hoje. Até a próxima quarta. Mandem aí opiniões se vocês quiserem e temas para a gente ir colocando nas próximas lives. Beleza? Valeu, um abraço. Até a próxima. Um beijo, valeu.